Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Eu gostaria de meditar com vocês um trecho das Escrituras que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, e a gente vai fazer um recorte aqui. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 30, que diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Talvez você já tenha ouvido diversas pregações, exposições desse texto, porque esse texto é um texto bastante conhecido. Você que é cristão há bastante tempo, frequenta igreja há bastante tempo, certamente já ouviu ministrações nesse texto. E de fato ele é um texto bastante conhecido, até mesmo no meio não cristão. Porque é comum a gente ouvir pessoas que não frequentam igreja, mas eles sabem que desse momento na história onde Jesus andou sobre as águas. E nesse mês nós estamos falando sobre oração, o nosso tema é Falando com Deus. E algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto. Aliás, é o texto que a nossa irmã ministrou na ceia. E algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, quando inicia-se esse trecho, vai dizer que Jesus ele pede para os discípulos ir adiante enquanto ele despedia a multidão. E o texto vai dizer que ele subiu sozinho ao monte para orar. Então parece um jargão, né? Quando nós falamos, né? Poxa, se Jesus orou, quanto mais eu, quanto mais nós, né? É um jargão, mas ele é verdadeiro. O texto começa dizendo que Jesus orou, que ele separou tempo para estar a sós com Deus. E daí o exemplo de Jesus e a importância para nós tirarmos tempo para falar com Deus, para estar perto do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção é que o texto vai dizer que em alta madrugada, né, por volta de entre 3 e 6 horas da manhã, o barco estava sendo fustigado pelas ondas. E a gente pode, por exemplo, pensar nesse vento, nesse barco sendo fustigado como as aflições na vida. Quando nós trazemos, né, esse fato que aconteceu na história, mas a gente pode trazer para a nossa realidade e pensar dessa forma, né, que são ventos que vêm e todos nós estamos sujeitos, independente de sermos cristãos ou não, mas que são as aflições da vida. E outra coisa que me chama a atenção, quando Jesus aparece andando sobre as águas, os discípulos eles não reconheceram Jesus, eles acharam que era um fantasma. Embora seja algo diferente, né, ver alguém andando sobre as águas, mas dá a entender aqui que eles estavam um pouco desconectados do Senhor. E às vezes é assim, né? Quando a gente está desconectado de Deus, quando a gente não está falando com Deus, às vezes o Senhor mesmo aparece como uma solução e a gente enxerga fantasma, a gente acaba não enxergando o Senhor. Porque às vezes a gente quer que as coisas se resolvam, a gente pede as coisas para Deus, mas que ela se resolva da forma que nós queremos. E às vezes o Senhor vem de uma outra forma nos socorrer e para a gente isso é um terror, né? Parece que é um fantasma, né? Mas quem sabe o Senhor não está usando alguma situação diferente daquela que você imaginou, mas é Ele, né? A gente precisa descansar o nosso coração nele
E quanto mais estivermos conectados nele, mais a gente vai poder enxergar a mão dele, a boa mão do Senhor agindo sobre a nossa vida. E a gente vê também aqui muito a graça do Senhor, né? Porque mesmo eles não reconhecendo o Senhor, o texto vai dizer que imediatamente o Senhor disse para eles: coragem, sou eu, não tenha medo. E como é bom, irmãos, a gente poder, em nossas orações, quando nós falamos com Deus, nos encher de coragem, perceber o Senhor no nosso caminho, perceber que o Senhor está conosco em todo momento. E isso ele acalma o nosso coração, né? Porque a paz ela não muitas vezes a ausência de problemas, né? Mas a paz é essa confiança, essa serenidade, essa tranquilidade que nós temos no nosso Senhor, que é um Pai amoroso que cuida de nós. Que Pedro, o texto vai dizer que Pedro ele pede para o Senhor, ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Aqui eu vejo uma oração de Pedro. E no momento em que Pedro ele olha para Jesus, ele caminha por sobre as águas. Enquanto ele está ali firme, olhando para Cristo, ele caminha sobre as águas. Mas num determinado momento, ele começa a reparar no vento, ele tira os olhos do Senhor, começa a reparar no vento, e aí vem a dúvida e o texto vai dizer que ele começa a afundar. E aqui eu me lembro de muitas passagens onde o Senhor fala sobre oração e o Senhor nos orienta a tudo que nós pedimos com fé, crendo que já recebemos. Tudo que nós pedimos ao Senhor, nós precisamos crer e que assim será feito, né? Obviamente, sempre a vontade do Senhor vai ser feita, mas nós precisamos crer e confiar no Senhor. E novamente eu vejo aqui a graça do Senhor, porque mesmo o Senhor falando para Pedro, né? Pedro, ele coloca Pedro como um homem de pequena fé, porque duvidou. Mas mesmo assim, o Senhor, ele vai lá com a sua graça, estende a mão, traz Pedro à tona e salva Pedro daquela situação. Bom, muita coisa rica aqui nesse texto para a gente explorar. Muitos ensinamentos aqui sobre o relacionamento com o Senhor, mas o que eu gostaria de concluir com os irmãos é que às vezes a gente não sabe orar como convém, a gente tem dúvidas, né? A gente duvida, mas ainda assim o Senhor nos assiste. Isso não é motivo para a gente deixar de orar, deixar de falar com Deus. Pelo contrário, a gente deve insistir em manter o nosso relacionamento com o Senhor, estarmos sempre conectados com Ele, perceber em tudo a boa mão do Senhor sobre nós, mesmo quando nós não estamos entendendo, mas nós precisamos confiar, e é nesse momento que, quando nós falamos com Deus, que nós oramos, nós aumentamos a nossa confiança no Senhor e descansamos no nosso coração. E o texto vai finalizando aqui dizendo que o vento cessou. Olha só que interessante, mesmo com dúvida, mesmo com incredulidade, mesmo não enxergando o Senhor agiu. E quantos de nós não tivemos experiência de às vezes recebermos coisas do Senhor que nós nem pedimos? Nós não pedimos e acontece alguma coisa e você diz: Senhor, muito obrigado, eu não estava nem orando por isso. Então, o Senhor ele é misericordioso, o Senhor ele tem um cuidado todo especial conosco. A Escritura vai dizer que nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor sabe dar para nós. Mas o fato é que o Senhor ele tem prazer em te ouvir, em me ouvir e atender às nossas orações. E quando nós oramos e percebemos uma oração respondida, o Senhor agindo, nós somos edificados. Que a igreja do Senhor ela se mantenha conectada no Senhor e assim a gente vai experimentar sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paz a todos.